Glória a Deus, estamos com esse novo tema, né? Começando um mês, seguindo os passos de Jesus. Pode repetir? Seguindo os passos de Jesus. Muito bem. Interessante, né, gente? Que eu pensando nesse tema, e pensando, eu demorei bastante para me familiarizar com o Instagram. E eu me lembro que, né, às vezes a Michele falava, não, então eu sigo uma moça, eu falava, segue. E eu ficava assim, porque é muito forte isso, né? E a gente sabe que, né, seguir alguém lá no Instagram é só você, né? Segue lá e você vê as coisas que a pessoa posta. Mas, gente, seguir de verdade é muito forte. E eu tinha essa ideia de seguir, porque nós seguimos Jesus, nós fomos chamados por Jesus. E eu ficava pensando, mas o que essa pessoa tem de relevante para seguir? E eu meditando nessa palavra, e eu pensando, gente, se a gente tivesse compromisso de seguir Jesus, assim como a gente tem compromisso de olhar as novidades que aquelas pessoas que você segue, todos os dias você dá uma olhadinha, como é que estaria a sua vida se todo dia você dava uma olhadinha, o que Jesus estava dizendo para aquele dia? Quais as instruções para ele, para aquele dia? Uau! É de se pensar, né, gente? É de se pensar. Então, vamos lá para a palavra de Deus. Mateus, o pastor, interessante que o pastor pastor Luciano, leu exatamente o texto que eu coloquei para começar esta ministração. Mateus, capítulo 4. Quero que você pegue a sua Bíblia, folheie a sua Bíblia de papel, se você tiver, se você, né, usar a sua Bíblia digital, que você fique focado na Bíblia e na palavra, não se desvie para nada daquilo que alertar aí no seu celular. Mateus capítulo 4, versículo 19, diz assim, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiam. Imediatamente eles fizeram o quê, gente? Deixaram. Quem é chamado por Jesus sempre tem que deixar alguma coisa. Imediatamente, gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Aí, passando adiante, versículo 21, viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. E aí, eu lembrei do louvor, né? Vou seguir os passos de Jesus, vá comigo a minha cruz, se os espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos passos de Jesus. E aí eu fiquei imaginando, queridos, umas pegadinhas assim, sabe quem já viu uma ilustração assim, de umas pegadinhas na areia, né? E você seguir a Jesus é exatamente aquilo, é você colocar os pés exatamente nas marcas de Jesus. E aí, né, naquela ilustração diz que de repente se via lá 4 passos, de repente só viu 2 passos, e aí a pessoa perguntou para Jesus, poxa, mas no momento mais difícil, você me deixou então que aqui só está os meus passos? Jesus diz, não, esses são os meus passos, porque nesse momento eu estava te carregando no colo. Aleluia. Querido, seguir a Jesus implica em nós deixarmos algo. Imediatamente. Quem ouve, deixa alguma coisa. Aceitar Jesus implica em renunciar. Há muito tempo, um tempo muito longo, né, talvez antes da pandemia, foi se pregado um evangelho, não, você precisa seguir Jesus, porque você precisa se dar bem. Você precisa ser bem-sucedido. Você precisa alcançar isso e aquilo outro. E, na verdade, seguir a Jesus é renúncia. Negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. É negar-se a nós mesmos.
E aí, querido, se você ouve esse chamado de Jesus, imediatamente você sai de um estado de trevas e passa a andar na luz. João capítulo 8, versículo 12 diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia! Quem segue a Jesus não anda tateando. Eu acho que é assim. Eu acho que é aqui. Não, querido. O que Jesus diz a respeito disso? Como eu me devo me comportar nesta situação? Como eu devo responder? Qual deve ser a minha atitude? Querido, seguir a Jesus implica a realmente seguir a Jesus, a você estar realmente direcionado e sair daquele estado de trevas, que nada tem importância, nada faz mal, isso não tem nada a ver, isso não tem a ver, não, para dizer o que realmente isso tem a ver com aquilo que o meu mestre está dizendo. É muito mais do que você ser um admirador, é muito mais do que você crer somente. É muito mais do que você observar ou estar perto de algumas pessoas que realmente seguem Ele. É você tomar uma decisão de ouvir o seu chamado e aceitar. Me lembro de antigamente, quando o apelo era feito, né, gente? Quem lembra quando o apelo? Gente, antigamente, eu já estou ficando idosa. Antigamente, eu me lembro que quando era feito o apelo, tinha um louvor que cantava assim, ó: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. E dizia: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Uau! Qual vais aceitar, gente? Aceitar Jesus, seguir a Jesus é optar pela vida, é sair de um caminho de morte. Fazer tudo que você quer, tudo que você tem vontade, fazer tudo que a sua alma, a sua carne anseia, é um caminho de morte, é um caminho de trevas, é um caminho no escuro. Aceitar Jesus é andar na luz, e na luz tudo aparece. Nós temos escolha, querido. Quem lembra no dia que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a mão. Quem lembra o dia? Quem lembra o dia? Você não lembra ainda? Você não lembra? Eu me lembro o dia que eu aceitei a Jesus, eu tinha 7 anos de idade. Numa escola bíblica de férias. Passei por várias fases. Fases boas, fases que eu estava mais, sabe? Não estava tão firme nos caminhos do Senhor. Mas eu me lembro daquele dia que eu aceitei, sabe, gente? O dia que nós levantamos a mão para Jesus e faz um voto com Ele, Ele leva a sério. Muitas vezes nós não levamos tão a sério. Muitas vezes nós não observamos qual foi a importância daquela atitude, mas Ele levou a sério. E aí, viver a vida que Ele tem para mim e para você, isso diz respeito a eu e você, as nossas decisões diárias. Aquele que afirma, 1 João 2,6 diz assim: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Não tem como nós andarmos da mesma maneira. Andar com Jesus é andar na luz. E o que é não andar na luz? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Aleluia! Cadê aqueles que andam com Jesus aí? Dão glória a Deus. Efésios capítulo 5. Aleluia, aleluia. Hoje tu tens uma escolha. Capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas aí,
impundícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonhoso. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levante-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Viu a diferença? Viu o que é andar nas trevas, o que é andar nas luzes? Queridos, as coisas que quem está nas trevas fazem, a palavra de Deus diz que nós não devemos nem falar, nem verbalizar, de tão vergonhoso que é. E aí, colocando de novo em exemplo as redes sociais, você já viu que as pessoas que têm uma vida que fazem umas bobeiras, que não estão na luz, como conseguem seguidores facilmente? Milhões e milhões de seguidores, e não tem nada, absolutamente nada para acrescentar. Eu fiquei pasma o dia que eu vi a quantidade de seguidores que a Valnice Milhões tinha. E uma mulher, agora graças a Deus aumentou bastante, mas no começo da pandemia, eu ouvi bastante os cursos dela, que ela falou muito sobre emoções, sobre cura da alma, foi maravilhoso. Eu segui um ano praticamente, todas as ministrações, tinha 30 mil seguidores. Eu falava, meu Deus, não é possível. Uma mulher que é uma referência, hoje, graças a Deus, aumentou bastante. Mas vê lá, alguém que está falando um monte de bobagem, um monte de bobeira, quantos milhões de seguidores tem? Ei, queridos, o caminho é estreito. O caminho é estreito. Seguir a Jesus implica nós mudarmos completamente de direção. Implica nós mudarmos completamente de atitude, sair de um estado de trevas e começar a andar na luz. E na luz, querido, tudo aparece. Na luz tudo é revelado. E o maior exemplo que nós temos é o apóstolo Paulo. Que ele diz assim: sede meus imitadores, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Uau! Sede meus imitadores. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz assim: eu fui crucificado com Cristo.
assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, aleluia, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, gente, meu Deus. E aí eu fiquei pensando, trazendo para a minha vida, porque a palavra, gente, a gente precisa trazer para a nossa vida. Falei, quantas vezes, diante de uma situação, brota em nós sentimentos que não é de quem está morto, é de quem está vivo e na carne. Misericórdia. E aí eu entendi o que diz lá em Romanos, porque por tua causa nós somos entregues à morte todos os dias. Porque o evangelho é cruz, é nós crucificarmos, é nós estarmos crucificados com Cristo, gente. E aí o apóstolo Paulo diz, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é tão fácil a gente cantar, né? Cristo vive em mim, aleluia. Estou inspirada hoje para cantar em Meninas do Louvor. É fácil a gente cantar. O difícil é nós realmente vivermos isso na segunda-feira, quando nós nos deparamos com todos os nossos desafios, do nosso dia a dia, das nossas contas para pagar, das pessoas que trabalham com você lá na repartição, ou lá na empresa que você está, é você realmente mostrar que você está morto para o mundo e vivo para Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Abra aí a sua Bíblia. Aleluia. Olha só. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir os seus passos. De novo, pois foi para isso que Ele chamou, que Ele me chamou, que Ele te chamou. O próprio Cristo, Ele sofreu por vocês. Ele sofreu por nós e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. E aí, se você voltar aqui, no versículo 18, diz a vida exemplar cristã, os deveres dos que prestam serviço a outro. Está tudo aqui na palavra, queridos. Se nós realmente seguíssemos os passos de Jesus, se nós realmente tivéssemos comprometido, eu estava pensando isso aqui enquanto nós adorávamos ali, nós não precisávamos ter tantos seminários de cura, de libertação, porque se nós realmente fosse olhar para a palavra de Deus, quer dizer, seguir a palavra de Deus e estarmos observando a palavra de Deus, nós estaríamos sempre prontos a derramar vida de Deus. Em vez de nós ficarmos tempos e tempos aqui, trabalhando para que nós possamos entender a nossa postura, a nossa posição, o nosso chamado, nós estaríamos aqui somente nos enchendo de Deus e saindo lá, e levando a palavra e trazendo outros para curar, para restaurar, para fortalecer. Ah, queridos, eu tenho certeza que esse mês será um mês realmente de confronto para mim e para você. Será um mês realmente que Deus vai nos chamar a nós olharmos para o espelho da palavra, olharmos para nós, nesta palavra e observarmos de que maneira eu tenho realmente seguido a Jesus. Qual tem sido a motivação do meu coração? O que realmente eu tenho vivido ali fora desta porta? Quando eu não estou em reunião com os meus irmãos, o que é os meus pensamentos, o que é os meus devaneios, o que é que eu estou colocando diante dos meus olhos, o que é que eu estou ouvindo? É impossível dizer que estamos seguindo a Jesus e estarmos vivendo de uma maneira igual nós vivemos antes. Romanos capítulo 6. E versículo 6. Vamos ficar bem esperto para abrir a palavra, né, gente? Olha só. O apóstolo Paulo foi um dos maiores exemplos. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus. Aleluia. Se vivemos para Cristo, se estivermos mortos para nós mesmos, estar mortos para nós mesmos não é deixar de viver, e sim descobrir a realidade do que é viver esta vida de verdade. Quantos dizem, queridos, que nós não somos livres? Ah, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo. E eu lembro muito bem como meu pai sempre nos ensinou a responder: eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Eu não sou dominado por nada. Se você não consegue deixar algo, é porque você é dominado por aquilo. E nós não precisamos, queridos, porque nós estamos mortos, fomos mortos com Cristo, mas vivemos com Ele para sempre. Tanto, querido, nem a morte é o fim para nós. Nem a morte, porque nós vamos fechar os olhos aqui e vamos abrir os olhos e estar para sempre com Ele. Aleluia. Hoje mesmo, a nossa querida irmã Fia foi estar com o Senhor. E eu fico imaginando, gente, a Fia, mãe da pastora Rosemary, Maria Helena, ela é membro da nossa igreja desde que abriu a nossa igreja. E hoje ela foi estar com o Senhor. E eu fico imaginando o estar com o Senhor. O fechar os olhos aqui e abrir os olhos na eternidade, gente. Eu fico imaginando a liberdade que é, a alegria, a leveza. Não tem mais dor, não tem mais tristeza, não tem mais peso, não tem mais decepção. É estar para sempre com Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Estar morto para o pecado é ter esta esperança. É que nós temos uma vida eterna. Aqui é só de passagem, aqui é uma pequena parte daquilo que nós vamos viver. E como você acha que seria uma vida fazendo tudo que é agradável à sua carne, à sua vontade? Não, querida, é crucificar a nossa carne e as nossas vontades e viver para o Senhor. Aleluia! Só temos a ser vivido para a glória de Deus. 1 Coríntios 10 e 31. Aleluia, aleluia. Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? Pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Olha o versículo 31 de 1 Coríntios 10, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Eu estou comendo, eu estou tomando um lanche, eu estou fazendo minhas tarefas do dia a dia. Eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. Isso está glorificando a Deus. Isso está glorificando a Deus. Esse meu sentar, este meu levantar, este meu vestir, este meu falar, isso que eu estou compartilhando, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Nossa vida passa a ser reestruturada de acordo com a vontade revelada através do Evangelho. Ainda viver como Deus quer que vivamos. Nós somos participantes da sua morte para vivermos a sua vida.
Quer viver a vida de Jesus? Lembra-se dos discípulos? Enquanto eles estavam caminhando com Jesus, eles estavam vendo todas as coisas que Jesus operava, todos os milagres. Mas ainda era desafiador, tanto que quando Jesus morreu, eles se dispersaram todos, eles ficaram apavorados. Mas quando Jesus ressuscita, e Jesus aparece várias vezes para os seus discípulos, e aí ele renova a promessa: olha, eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador para estar com vocês, para que vocês não fiquem órfãos. E eles estão reunidos naquele lugar, e o Espírito Santo vem, e vem o Pentecoste, e a igreja do Senhor é reunida, a igreja do Senhor ali é inaugurada. Na verdade, naquele dia, aqueles mesmos discípulos, agora eles passam a viver na autoridade, cheio da autoridade do Senhor Jesus, e fazer grandes obras em nome do Senhor Jesus. Eram os mesmos discípulos, mas agora cheios do Espírito Santo, agora eles começam a viver esta nova vida em Cristo Jesus, operando grandes milagres e maravilhas e seguindo aqueles passos que eles aprenderam com Jesus. E aí eu me lembro que na célula, o pastor Brandão ainda disse: seguir Jesus só conseguimos se nós tivermos uma vida cheia do Espírito Santo. E talvez seja essa, querida, a nossa dificuldade. Talvez seja essa a sua dificuldade. Eu quero seguir Jesus, mas eu não entendi ainda. Uma infância, ele teve uma adolescência, ele teve uma vida adulta, ele foi batizado, ele sofreu as tentações, e ele disse: eu venci o mundo. Ele fez a renúncia, ele foi até o fim. Se nós queremos segui-los, se nós queremos apenas não ser somente admiradores de Jesus, nós queremos segui-los, nós precisamos, querido, começar a colocar o pé aonde ele colocou o pé. E aí, todos os dias, você vai sentir que você está sendo levado à morte, porque você vai ter que crucificar o teu eu. Você vai ter que renunciar todos os dias o teu orgulho. Todos os dias você vai ter que perdoar. Todo dia. Todo dia. Negar a si mesmo. Tomar a cruz, gente. Tomar a cruz é isso, é negar a si mesmo todo dia. Quantas pessoas que muitas vezes vêm para o aconselhamento, ela quer que você autorize ela a cortar a cruz. Entendeu? Você fica com tanta dó do que a pessoa está passando, que você quase fala: corta a cruz mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome sobre si a tua cruz. E eu estava conversando com o pastor Rogério, quando Jesus disse isso, ele disse para os seus discípulos. Quando Jesus disse: quer seguir a mim? Negue-se a si mesmo. Não foi para aqueles que eles estavam chamando para seguir, foi os seus discípulos, foi para aqueles que já estavam seguindo. E esta é a palavra para mim e para você hoje. Quer seguir? Negue-se a si mesmo. Mateus 16:24 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu quero que você fique em pé. 1 João capítulo 3:16 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Vou ler de novo. Pode apagar a luz, amados. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu, queridos, não foi 10%, não foi uma oferta. Ele deu a sua vida por nós. Sabe por que você está aqui? Porque teve alguém que deu a sua vida. Jesus deu a vida.
Mas teve missionários que deu a sua vida e veio pregar. E hoje nós queremos tantas garantias para poder fazer alguma coisa para Deus, né? Gente, falar a verdade para vocês. Outro dia eu falei para o Rogério, para o meu esposo, pastor Rogério. Será que só eu que tenho vontade de sair por aí, abrir igreja, e pregar, e abrir célula, e fazer? Será que sou só eu? Não é possível um negócio desse. Gente, Jesus deu a vida. Você acha que Ele deu a vida para que nós ficássemos em templos enormes, confortáveis, todo mundo adorando junto? É uma delícia. O ID é para mim e para você. Ele disse: toda autoridade foi me dada. E Ele transferiu isso para nós. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a guardar os mandamentos, gente, em nome de Jesus. Que tipo de discípulo nós somos? Nós somos realmente seguidores de Jesus. Ou nós fazemos parte do fã-clube, que nem o Flaviano ministrou nesta manhã. Que Deus chamados. Cadê aqueles que ouvem a voz de Jesus e dizem: eis-me aqui de verdade, Senhor. Não, eis-me aqui para ser rico, eis-me aqui para conquistar. Eis-me aqui para levar essa palavra, para ser João Batista: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Ai, gente, quantos lutando para fazer um evangelho de facilidade, para dizer: não, não é bem assim. Você pode continuar com esse pecadinho de estimação. Não, queridos, negue-se a si mesmo. Aquele que não deixa pai, mãe, irmão, por amor de mim, diz a palavra do Senhor, que dirá os pecados, que dirá os confortos. Jesus está voltando. E se eu levo a sério isso, eu preciso me posicionar em nome de Jesus e dizer: chega de ficar só buscando aquilo que traz conforto para minha alma, aquilo que agrada os meus ouvidos. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Querido, se Deus não pode, Ele não tem liberdade nem na tua casa, como é que você vai ter liberdade de dizer: ora vem, Senhor Jesus, a minha casa não, meu sofá não, o meu relacionamento não, essa minha vidinha medíocre de andar alguns dias em santidade, outros dias me afundar no pecado, porque eu sei que domingo tem misericórdia e graça para a minha vida. Negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. Tome a sua cruz. E, queridos, nós vamos ser provados. Nós vamos ser provados. Mas não é para ser reprovados, é para ser aprovados. Você quer fazer parte da vida com Cristo? Então você tem que fazer parte da morte de Cristo. A minha oração nesta noite é para que esse mês nós realmente venhamos entender e admitir para nós mesmos se nós estamos seguindo os passos de Jesus. Sondar os nossos corações. Até que ponto nós estamos prontos? Passamos por um teste, que foi o tempo da Covid, de estarmos fechados, e vimos que tantas pessoas não voltaram mais para o templo.
Tantas pessoas não voltaram mais para a igreja, para estar no templo. E quanto mais nós vemos que Jesus está perto, mais nós vemos tantas pessoas se esfriando e se distanciando. E isso é bíblico. A palavra do Senhor diz que se o Senhor não apressar os dias, porventura achará fé na terra. Eu quero que você ore para você. Se você não lembra do dia que você levantou a sua mão e confessou Jesus como Senhor e ouviu Ele dizer: vinde a mim, vinde a mim. Se você não lembra desta data, eu quero convidar você a fazer isso hoje. Porque se 1000 vezes me convidasse, 1000 vezes eu aceitaria. Mas eu não me esqueço do dia que eu fiz isso pela primeira vez. Nós vamos cantar, se você quiser que nós oremos juntos. Eu quero que você venha à frente, para que nós venhamos orar juntos. Para realmente nada mais embaçar a nossa visão e nos enganar. Para que nós realmente possamos estar colocando os pés aonde Jesus coloca e deixa a sua marca. Se você quer orar conosco, vem à frente para os pastores orar com você. Ora, barabaxere, calabaçura, alabaxê. Olha para você, querido, olha para você. Fecha os olhos. É você e Deus.